Oi. Rapidinho, professor, antes do senhor começar, Aham. o senhor havia comentado na aula anterior, isso daí ficou na minha cabeça, que um dos problemas da 12.641 era a questão da área de preservação permanente, que não poderia ser tocada. Porém, dando uma olhada nela, eu fiquei com uma dúvida em relação a uma coisa. Entre os motivos para você poder fazer uma intervenção nela, seria, no caso, o interesse social. E Aham. dentro do interesse social tem um quesito que chamam de exploração agroflorestal. O mais sustentável poderia estar incluído aí, não? Não, não, não. Isso aí, o que ela está se referindo a nesse momento é porque, de novo, a 12651, ela foi vamos dizer, um arremedo. Um monte de gente tinha entrado na reserva legal. Pô, tinha entrado na reserva legal, tinha desmatado, tinha dado outro uso, inclusive em APP. Nesse caso foi até, não é nem por causa dela, mas são outras legislações que deram uma modernidade, uma modernização. Porque para você fazer um porto, você botar uma ponte, para você fazer algumas coisas assim, já é fácil, já é mais fácil você desmatar a APP. Tá certo? Não é tão complicado como era. Mas muita gente desmatou para cultivar, tá certo? Então, esses desmatados, já para cultivar, já estão cultivados, podem ser, eles têm que ser repostos, tem que ser reposto dentro do plano de regularização ambiental, não me lembro, o PRA, né, que é fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e dentro do CAR tem o plano, se ela tá irregular, foi tipo um acordo, se ela está irregular, ela fazia o PRA. E para esse PRA, essa reposição da APP, ela poderia usar outras espécies também e ter uma exploração e poder explorar isso, mas não de tirar madeira da PP não. Da PP da floresta natural não está lá não. A não ser que permita alguém esteja interpretando isso e esteja fazendo isso. Mas a ideia dela original não era esse. Não era esse não. É só naquela reposição do PRA, né? E aí podia até ter exótica na PP, naquela reposição do PRA e aí na condução daquela reposição. Não é na nativa, não. Na nativa, pode, tá melhor para botar um porto, para botar uma ponte, já é mais fácil, já é mais. Mas a exploração de madeira em APP não pode, não. Se alguém está interpretando isso diferente e o órgão licenciador está aceitando, eu quero saber. Porque isso seria uma ótima notícia, mas não é isso que não foi, não é isso que estava na origem dela, não. A origem dela foi para regular o que já estava irregular. Já, já estava irregular mesmo. O pessoal já tinha desmatado, já tinha plantado outra coisa, não só na reserva legal, como na APP também. Tá beleza? Entendi, professor. É que a 1651 não explica a definição de agroflorestal. Aí eu achei que poderia dar uma flexibilizada nesse ponto, mas Aham. pelo visto não é a intenção dela. Não, não é, e não é mesmo, porque isso é um problema sério, sério mesmo. As empresas têm que perder 20, 30%, às vezes até mais da área de manejo por causa da PP. E isso você diminui muito o potencial produtivo da floresta, é muito ruim, cara. E você não mexe, mas aí a árvore cai de qualquer jeito, derrubando um monte, sem queda direcionada, sem corda de cipó. É uma pena não poder mexer na APP. Agora, volto a dizer, se alguém pegar, porque às vezes na própria lei de floresta que criou o Serviço Florestal Brasileiro e a lei de floresta pública, teve coisa que foi pensada, que eu não vou me lembrar o que é especificamente, eu teria que procurar, mas teve coisa que foi pensada na discussão, eu me lembro, foi pensada de uma forma, aí depois que saiu a lei,
6938, né? Não sei. Mas depois que saiu a lei, advogados interpretam, bom, vale o que está escrito. Aí acabou sendo ficou uma coisa diferente da que se queria originalmente. Aí vale o que está escrito. Aí, isso aconteceu também no manejo comunitário, já há muito tempo, no 2788. Se pensou uma coisa, escreveu uma coisa e depois interpretou de forma diferente o que estava escrito e passou a valer o que estava escrito. Se alguém está interpretando a 12651, eu vou até olhar com mais calma isso. Se alguém está interpretando de forma diferente e está entrando em APP, é uma excelente notícia, mas eu duvido. Eu duvido. Mas seria uma excelente notícia. Não, mas é o que está valendo. Interpretar dessa forma é o que está valendo, pô, seria uma excelente notícia. Mas não é o que tá, não é o comum, não, é uma novidade. Então seria uma novidade. Eu vou dar uma pesquisada para ver o que seria esse termo agroflorestal, no caso. Uhum. Não, agroflorestal é o que a gente já sabe, mas eu estou dizendo que não é em novas áreas. Tá certo? Nas áreas que já tinham desmatado, que já estavam com outro uso. Aí tem que recompor. Então, essas áreas aí que a lei estava segurando não se referia às novas áreas de APP. Aí é uma exploração agroflorestal mesmo. E pode ter um cultivo agroflorestal lá. Não pode ter pasto. Aí não pode. Mas o cara não perde a APP dele, que ele já tinha desmatado. Foi o arremedo que a lei fez para amanhar o problema das pessoas que tinham invadido a reserva legal, invadido a APP e já estavam cultivando. Inclusive, quem mexeu nisso foi um dos inspiradores para mexer nesse artigo, especificamente, foi plantio de uva, eu acho. Foi uma coisa super específica, de plantio de uva, se eu não me engano, de parreira. Se eu não estou enganado, é parreira mesmo. Foi parreira mesmo. Bom, mas isso aí tem que ver. Mas agroflorestal é isso, mas se refere só à margem. Se alguém está interpretando diferente, até é super interessante da gente olhar. Tá beleza? Valeu. Agora, Falou. dentro disso aí, ainda dentro disso que o Rodrigo estava comentando, eu posso explorar, no caso, a APP, se já tiver árvore morta ali, ou árvore caída, eu posso retirar, ou também Não, travado? árvore caída pode. Árvore em pé, não. Árvore caída Entendi. pode. Mesmo que seja ameaçada. Ameaçada de extinção? Isso. Não, árvore caída? Não. Bom, essa coisa que você está falando é super importante. Como é que eu vou falar? Assim, não pode. A legislação se a espécie é protegida, não pode. Nem que ela esteja morta, nem que ela esteja caída, não pode. Mas a legislação também deixa você explorar o que está caído, morto. Então, se você, depois que morre, não dá para você, dependendo do tempo que morreu, não dá mais para você reconhecer a espécie. E aí seria só lenho mesmo. E aí quem que vai dizer que é aquela que é protegida? Então você poderia. Eu já falei sobre isso. A gente teve uma discussão grande para aproveitamento da castanheira, né? É uma espécie protegida. Aí o pessoal faz o pasto e não derruba a castanheira. Só que depois o próprio cara toca fogo no pé da castanheira para matar ela. Por quê? Porque o ouriço mata o boi. O ouriço, quando cai lá de cima, mata o boi que fica aí embaixo, pegando sombra, pegando uma sombrinha. Aí daí o pessoal mata de propósito. Aí teve todo um levantamento, um movimento para aproveitar essa castanheira morta para serraria. Aí ninguém não quis, porque sempre naquela filosofia de atrapalhar a vida de quem está fazendo errado, né? E aí, pô, se o cara for querer a gente deixar isso, ele vai matar outras castanheiras lá de dentro da floresta e vai botar junto dessas aqui e a gente não vai ter como saber. Então vamos proibir. Foi essa a filosofia que não permitiu. Então, volto a dizer, é verdade, isso é verdade? Mas também tem a limitação da fiscalização. Então, e da limitação mesmo, porque como é que vai saber se essa espécie aqui era uma outra coisa? Se você não sabe que espécie você não vai poder aproveitá-la. Então, de repente, você pode queimar ela para energia.
Isso você pode. Isso a legislação já garante isso. Você explorar árvores caídas, mortas, até 50 metros de bordadura de toda a infraestrutura, de estrada e pátio. Então, numa faixa de 50 metros, ou seja, num polígono, que teria ao todo, então, 100 metros de largura, 50 de cada lado da estrada, pelo comprimento de toda a infraestrutura, você pode tirar o que está caído morto, puxando via cabo. O que está caído morto para produção de energia. Certo? Beleza. Beleza. Então, aqui, eu quero mostrar um banco aqui, ó. Porque a gente estava no começo do banco, eu queria mostrar um exemplo de um banco. Hein? Aqui, não sei se está dando para ver. Libera a entrada, por favor. Oi? Como é que Libera a entrada, por favor, na sala do senhor. Ah, opa. Liberar a entrada, não tem ninguém pedindo para participar. Peraí. Opa, Rodrigo. Beleza. Valeu, para poder acompanhar melhor pelo celular. Valeu, obrigado. Eu vou ver se eu consigo fazer assim para eu poder. Assim eu vejo quando alguém quiser entrar. Olha só, deixa eu só esclarecer. Essa nossa conversa, como eu tenho que gravar de qualquer jeito, eu estou gravando. Mas quem não puder assistir ou não quiser assistir nesse momento, não precisa, porque está gravado e vai estar lá em cima também. Como? Não é porque eu não posso dar toda a aula síncrona. Então, teoricamente, eu não poderia ficar de 9 a meio-dia com a turma reunida. Não posso. Era o meu plano inicial, mas eu não posso. Mas como eu vou ter que gravar, eu gravo mesmo. Se alguém quiser ficar assistindo, pode assistir, pode perguntar, beleza. Eu acho isso ótimo. Mas ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a assistir agora, nesse momento. Não precisa se preocupar. Pode olhar lá também de forma assíncrona. Né? Vai lá para cima mesmo. Aqui, ó. Então, aqui tem um banco de dados. Tá vendo? Ó? Quando eu encontro o meu banco de dados, se eu quiser, eu botei isso aqui só para poder mostrar. Mas se eu quiser depois, eu posso fazer sumir isso aqui tudo. Aparece só essa única tela aqui. Tá certo? Porque aqui, olha só o que eu tenho. Um banco de dados, informações da floresta, análise de investimento, exatamente as classes de manejo, aí depois planejamento de atividades, produção e produtividade, monitoramento da produção e da produtividade e monitoramento das receitas e despesas. Então é só uma tela. É só uma tela que aí eu posso resolver entrar no banco de dados, por exemplo. Isso aqui é uma tela de navegação, tá vendo? É só incluir e editar informação no meu banco de dados, ou processar e relatar informação. Então, incluir e editar informação sobre o quê? Sobre espécies vegetais, sobre grupos de uso, sobre aplicações por grupo e sobre nomes vulgares, para o registro de nomes vulgares. A tabela lá de nome vulgar é uma tabela única lá, de nome vulgar. Espécies vegetais, aí são as espécies que eu tenho. E aqui algumas características, um resumizinho aqui, use a aplicação da espécie, né? Para eu registrar, tá certo? Aí aplicações por grupo, aí nomes vulgares, aplicações, então tipo de grupo, quais são as aplicações, e aí depois assim, nomes vulgares. Isso aqui é a parte de entrada de dados, e a parte de processar e relatar, aí já tem mais coisa. Aqui eu posso pegar em planilha, em forma de planilha, para levar, por exemplo, para o Excel, para ter fazer algum gráfico específico, ou já no relatório. A mesma informação, mas em formato de um relatório. Desculpe aqui, é que a macro deu um tilt na macro aqui. Mas então um relatório que eu posso imprimir. Eu posso imprimir para um relatório padrão. Então, tanto eu posso pegar a informação em forma de planilha, eu ensinei ele a fazer isso, como eu posso pegar a informação em forma já de relatório pronto. Eu ensinei ele para fazer também a mesma informação.
né? Então, outros relatórios também, espécies, nome científico, tá aqui porque deu um tilt na macro, foi mal. Deu um tilt na macro, ó, aqui, então, formação da espécie, informação do número de espécies por forma de vida, aplicações por grupo de uso, aplicação por grupo de uso por espécie. Aí isso aqui é o que eu sei e o que eu não sei do meu banco de dados. Aqui não se refere a nenhuma floresta específica. Informações da floresta, que é isso que a gente viu, é que já vem também. Inclui e edita informações sobre espécie, né, sobre a floresta, desculpa. Informações sobre a floresta e processo relato. Quais são os relatórios que eu tenho, né? Então, no processamento de informação da floresta, eu tenho, então, processa censo, processa inventário florestal diagnóstico, processa outras, aquela fofoca lá, aquelas outras fontes de informação, né? Aí reúne o inventário florestal diagnóstico, o censo e aquelas outras informações, aí processa PEF, ou seja, processa o perfil econômico da floresta. Cada uma dessas telas aqui vai para uma outra tela com outros relatórios. Então, isso são formulários de navegação. Ô, desgraça. São formulários de navegação. Tá certo? Deixa eu tirar daqui. Então, isso é aquele último lá, que é o processa centro, inventário florestal e o perfil econômico da floresta. As consultas aqui, que vai estar em planilha, eu vou obter para exportar para um Word ou para um Excel, para fazer um gráfico, alguma coisa assim, ou o relatório aqui, qualquer relatório que eu quiser. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque tudo que eu falo, muitas vezes eu falo uma coisa e parece, mas isso aí vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho se você for fazer na planilha, na base da planilha. Cuidar de uso múltiplo de floresta na base da planilha, esqueça. Mas eu quero explorar só um ou dois ou três produtos. Então tudo bem, se vira lá com a planilha. Mas para trabalhar com uso múltiplo sem banco de dados não rola. E por que dá para o banco de dados? Rola. Dá porque você vai cada vez fazendo mais coisa. E tudo que você faz, você não precisa fazer mais. Tudo que você pensa de processamento, não precisa mais. Já está lá no banco, ele já processa direto. Então, tudo que a gente parou aqui em informações da floresta, mas o banco de dados vai bem além, como a gente estava vendo lá. Ele trata. Depois, agora de informação da floresta. Quando cruzar informação com o banco de dados, eu vou entrar agora vai ser o nosso próximo assunto, análise de investimento. Depois da análise de investimento, a gente vai dividir em classes de manejo. Classes de manejo ou categorias de manejo. Vai ter que agrupar. Depois vai ter que fazer um planejamento para cada classe de manejo desse. Tá certo? E depois a gente tem que estabelecer o monitoramento da produção e da produtividade e monitoramento da receita e despesa. Ou seja, se você depois for olhar o banco, você vai ver que o teu banco vai ficando cada vez mais comprido. Aqui são as tabelas que esse banco aqui trabalha. Aqui são as tabelas, vou passando aqui as tabelas, que são tabelas do banco, ou seja, entes. Então, no banco, aqui então começou a parte de consulta, ou seja, os processamentos. A parte de processamento, as consultas. Normalmente, toda consulta que eu fizer, eu só faço uma vez. Todas as consultas, de tudo que está aqui dentro do banco. Continua as consultas. Aí depois os formulários, que tanto são os formulários de digitação como os formulários de navegação. Aqui os formulários do meu banco, que eu vou fazendo, formulário. Aí depois os relatórios, os tipos de relatórios que eu já defini, né, que eu quero, que ele já faça automaticamente. E aqui as macros que deram uma paulada nessa nova versão aqui. Aí muitas macros não estão funcionando. O que a gente vai fazer é aprender a criar relatório, criar ente, criar tabela, criar variável, relacionamento entre tabelas, aprender formulário, criar formulário de navegação, formulário de digitação. Vamos construir uma máquina, vamos aprender a fazer essas coisas, mas a gente não vai ter tempo de completar
o nosso banco inteiro. Não dá. Não dá. Isso aí é você trocando informação, você pode continuar me consultando amanhã, depois, ano que vem, daqui a 5 anos. Professor, eu estou com um problema aqui no banco. Eu queria ver como é que se daria para fazer isso e tal, das contas. Na internet tem um monte de informação também. Então, o que a gente vai aprender aqui na parte prática é isso. Como operar um banco de dados. Mas a gente não vai concluir um banco de dados para uso múltiplo. Você pode ver aqui que é muita coisa, embora muita coisa repetitiva. Muita coisa repetitiva. Tá certo? Então, nós vamos. Ah, eu esqueci de mostrar lá. Só para dar uma ideia. Vou voltar rapidinho nele aqui. As relações aqui. Aqui eu já tenho um monte de entes, né? Aqui são só tabelas, representação só de tabelas, um monte de entes, né? E a relação entre eles dentro desse banco de dados exemplo. No nosso caso, no nosso banco de dados aqui, nós temos só esses entes aqui com aquelas relações que a gente tem entre eles, tá certo? Família, espécie, nome vulgar, pá, beleza. Tá feito? Então, vou continuar importando meus dados. Vou procurar então lá. Isso é para a gente estar fazendo mais ou menos junto. Seria ideal você já estar fazendo isso também. Vou entrar lá na minha tabelas a importar. Vou abrir. E vou puxar aqui. No índice aqui, ó, eu vou pegar árvores de uma UT. Que está na planilha 2. Árvores de uma UT. Para a gente fazer processamento de dados. Começar nosso ambiente de consulta. Árvores de uma UT. Beleza. A primeira linha contém o título da coluna. Aí eu vou, essa aqui eu vou importar isso. Opa, 2016, vou importar tudo isso aqui. O T é como duplo, não é o número da UT é inteiro, né? Mas eu posso deixar duplo se eu quiser, como eu já expliquei. A faixa também é um número inteiro. A ficha também é um nome inteiro. Número inteiro. Azimuth, aí eu vou deixar como duplo, porque eu posso ter quebrado, posso ter mais precisão. O número da árvore, eu vou deixar, podia deixar como duplo, mas vou deixar como inteiro. O nome vulgar é um texto curto. Coordenada X eu vou botar como duplo, coordenada Y eu vou botar como duplo, CAP eu vou botar como duplo, DAP eu vou botar como texto curto. Texto curto, altura comercial duplo, classe de qualidade inteiro, eu posso deixar duplo também, estado físico eu vou botar como texto curto mesmo, identificador é texto curto, técnico é texto curto e data é data mesmo. Agora eu vou avançar, vou deixar ele criar a chave primária, tá certo? Vou deixar ele escolher a chave primária. E aí eu vou chamar essa tabela aqui de árvore. Ok? Agora eu tenho a minha tabela árvore lá para trabalhar dentro do meu banco. Eu tenho que botar aqueles padrões. Mas eu vou aproveitar o meu embalo aqui e já vou puxar outras tabelas que eu vou precisar. Eu vou botar aqui assim, ó, ferramenta do banco de dados, relações. Eu tenho a tabela espécie, tem a tabela forma de vida já aqui, a família dessa espécie. Eu tenho o nome vulgar aqui e agora eu tenho a tabela árvore. Eu tenho a tabela árvore aqui que eu ainda não tratei, eu tenho que tratar ela ainda. E não só tratar ela, como não só eu tenho que tratar ela, como também eu tenho que não só eu tenho que tratar ela, como eu também tenho que fazer o relacionamento dela. Desculpe aí, deu tilt. Eu tenho que não só tenho que tratar ela, como fazer o relacionamento dela com os outros entes dentro de um banco. Nessa tabela aqui,
eu vou mostrar várias coisas. Esse nome vulgar aqui, que está aqui, é o nome vulgar, não é o nome vulgar que está aqui. Aqui é o nome vulgar padronizado. Aqui é o nome vulgar que o cara anotou lá na ficha de campo. E que o mateiro falou. Então isso aqui não está padronizado. E depois eu tenho que padronizar esse nome vulgar aqui, porque eu vou, o processamento vai dar pelo nome vulgar padronizado. E não pelo nome vulgar que está ali na ficha de campo. Né? Como eu falei, o digitador, ele digita conforme está na ficha de campo. Ele não pode interpretar nada, não. Mas depois eu tenho que interpretar. FM é folha miúda. Sabe como que é? Aí eu tenho que interpretar e padronizar o nome vulgar, porque o processamento, os relatórios vão ser todos com o nome vulgar padronizado. E não com esse nome vulgar original aqui. Então eu vou ter que tratar essa tabela aqui. Uma outra coisa que eu vou ter que tratar nessa tabela, se você já está entendendo do que é banco de dados, vê aqui junto, ó, UPA. Todas essas árvores aqui estão na mesma UPA. Então, a UPA, a unidade de produção anual, é um ente que não pode estar aqui, tem que estar fora. Da mesma forma, o T. A UT é um ente que vai repetir em todas as faixas. Da mesma forma, a faixa. Então, aqui tem 3 entes que têm hierarquias distintas que eu vou ter que tirar daqui. E isso é muito comum quando eu importo uma tabela. Se eu importar uma tabela do IBGE, por exemplo, ou se eu importar uma tabela de um livro, alguma coisa assim, vai vir um monte de gente junto. E aí eu tenho que separar esses entes, não é? Dentro do meu banco de dados, porque eu não posso ter informação repetida. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso trabalhando com essa tabela árvore aqui para aprender como se faz. Né? Eu identifiquei que tem tá misturando ente ali dentro. Eu não posso ter informação repetida, né? Então é porque é de outro ente. Eu tenho que tirar esse ente daqui. Tá certo? Antes de eu começar a trabalhar na tabela árvore, eu vou puxar outra tabela lá, daquelas tabelas a importar, que chama forma de vida. Forma de vida, não, forma de vida já importei, que chama estado físico. Eu tenho que puxar estado físico do estado físico lá da tabela, a tabela de estado físico. E eu quero, antes de importar a tabela de estado físico, que você dê uma atenção especial a ela. Aqui é nosso arquivo de tabelas a importar. Aqui é a padronização do nome vulgar, mas a gente não vai ver isso agora, não. Deixa isso para lá. Eu só quero... você não está vendo o que eu estou mostrando, desculpe. Vou para cá. Aqui, ó. Aqui é a nossa tabela índice, aqui é a nossa planilha índice, né? Aba índice, né? E aqui eu vou ali, ó, estado físico. Estado físico. Quais são? Começa na 10. Tá dando para você ver aí? Tá dando para ver? Tá dando para você ver estado físico? Olha só. Agora tá. Olha só. Por que esse cuidado todo que a gente vai ter no estado físico? Por quê? Porque se a gente está trabalhando com o uso múltiplo da floresta, o estado físico que não serve para um determinado uso, serve para outro. Não é? Então, a informação estado físico é uma informação importante no meu censo florestal. No censo florestal é uma informação fundamental. Ela pode estar caída, pode estar oca, vai servir para um bueiro. Dependendo da espécie, vai servir para um bueiro. Eu já sei o comprimento, já sei o diâmetro, já sei onde é que está, por causa do censo. Né? Ela pode estar oca, mas ela vai servir para plântula, para produção de semente. Pode ser super torta, mas pode servir para produção de exudado ou de semente. Então, o estado físico, eu preciso de registrar ele. E depois tomar a decisão para qualquer uso que ela serve.
Quando eu for, voltando aqui, quando eu chegar aqui, ó, em D1, D1, 15, 16, 17, ó, destinação é 14. Vou lá para o 14. Na destinação 14, esse exercício que a gente vai fazer, ó, eu tenho as destinações: serraria, laminadora, postes, outros usos, remanescente, protegida por lei e uso indefinido. Vamos dizer que sejam essas destinações aqui. Para cada destinação dessa, eu tenho que ensinar o meu banco. Ou você pode dizer que ela vai ser 1, a destinação é 1, que é serraria. Eu vou pegar essas, vou trabalhar com essas variáveis aqui, dessas tabelas aqui, tá certo? Dessas tabelas aqui, né? E o algoritmo vai ser esse aqui. Se for tudo isso satisfeito, aí ela vai ser para a serraria. Para outras destinações, vão ser outros algoritmos. Mas você vai vendo que é tudo muito simples, é tudo muito lógico. Depois você vai pegando a manha, e aí você vai ver que é tudo muito repetitivo. Novamente também, você não precisa pensar em tudo. Você pode trocar informação, né? Se alguém já desenvolveu, por aí. Passa-se para mim esse algoritmo aí, mas eu digo assim, uma coisa é o professor te passar, outra coisa é entre você e outro colega profissional. Aí, passar de graça, já falei, não se faz isso. Aí ninguém cresce. Tem que trocar. Pô, me passa uma coisa aí que eu te passo outra, aí todo mundo cresce. Então, vamos voltando lá para o estado físico. Então, quais são os estados físicos possíveis? Então, o que eu quis mostrar lá no algoritmo de processamento é que todos eles têm o estado físico ali, ou quase todos eles têm o estado físico ali. Registrado. O estado físico leva em consideração para qualquer uso. Então, o estado físico é importante. E quais são os estados físicos possíveis? Ela pode estar viva ou morta. São 2. Ela pode estar ereta ou pode estar caída. Ela pode estar reta ou torta. Ela pode estar inteira ou quebrada. Ela pode estar sólida ou oca ou apodrecida. Sólida ou oca ou apodrecida. Então, viva ou morta, 2. Ereta e caída, 2. Reta e torta, 2. Inteira e quebrada, 2. Sólida e oca, 3. Então, 2 vezes 2 vezes multiplicando o produto desses dois aqui, eu tenho então 48 combinações de estados físicos, tá certo? Na ficha de campo, viva, ereta, reta, inteira são padrões. Então, na ficha de campo não se anota isso. Só se anota na ficha de campo algum problema que ela tem. Então, se ela está morta, ou se ela está caída, se ela está torta, se ela está quebrada, se ela está oca, ou se ela está apodrecida. Isso aqui não se escreve na ficha de campo. Tá certo? No censo. Então, aí deu 48 combinações. Tá beleza? E aí eu boto lá, ó. Se são 48, entre vivo e morto, são 48, eu cliquei lá, 48, eu mostrei 48 linhas. E dessas 48 linhas, isso eu vou botar lá no meu banco de dados. Nessas 48 linhas, eu botei entre viva ou morta, metade viva, 24, e metade morta, mais 24. Ereta e caída são 2 alternativas, então. Da viva, dessas 24 vivas, eu botei 12 eretas e 12 caídas. E daí, na morta, 12 eretas e 12 caídas. Na reta ou torta, aí eu peguei das eretas. Peguei metade reta, metade torta. Na caída, metade reta, metade torta. A ereta morta, metade reta, metade torta. A ereta caída, metade ereta, metade... Aí eu fui fazendo assim, dividindo, inteira e quebrada. Aí dividi de novo. Para ter o quê? Para ter as 48 combinações. Aí sólida, outra apodrecida. Então, dessas 3 inteiras aqui, que eu fui dividindo inteira e quebrada nessas reta e torta aqui, essa é sólida, outra. Aí eu botei 3 para cada um. Sólida, oca, apodrecida, sólida, outra apodrecida para cada uma dessas variações aqui. E aí
eu cheguei a ter, então, as minhas 48 combinações. E aí, qual que é o estado físico dessa árvore aqui? Como eu falei, que eu só boto o que aparece de diferente ou de defeito, se ela está totalmente legal, eu não boto nada na ficha de campo. Mas isso não quer dizer que eu não vou botar nada no meu banco de dados. Se ela está totalmente legal, eu vou botar V, porque a maioria das árvores viva, ereta, inteira, a maioria das árvores no mato é isso. Então eu não vou deixar em branco. Em branco é ausência de informação, no banco de dados. Na ficha de campo, eu não vou poluir a minha ficha de campo. Se não tem nada de errado, deixa a célula em branco. Se você percebeu algum defeito, então bota o defeito na célula. Percebeu 3 defeitos, bota os 3 defeitos. E essas são as 48 combinações. No caso dessa daqui, na ficha de campo eu não coloquei nada, mas no banco de dados, se não tiver nada, vai ser V. E eu vou aprender como é que eu faço isso, para botar a informação lá dentro do meu banco. E essa daqui, viva, não boto nada, ereta, não boto nada, reta, não boto nada, inteira, oca, oca, então boto O. E essa daqui, boto A. E essa daqui tá quebrada e oca, então Q e O. Quebrada e apodrecida, Q e A. Ou seja, essas iniciais aqui são as iniciais do que tem de errado na árvore. Do que é possível estar errado, tá, de problema ou diferente na árvore. Aqui eu usei a função concatenar, ó, tá vendo aqui, ó? Eu usei a função concatenar para concatenar todos esses nomes aqui e me trazer para cá aquilo que eu tinha colocado separado para poder fazer aquelas 48 combinações, tá certo? Eu estou te mostrando alguns macetes com a função concatenação e uma instrução acerca do estado físico e da importância dele para a tomada de decisão, mas também estou te mostrando uma coisa, que o fato de você trabalhar com banco de dados não quer dizer que você tudo vai fazer no banco de dados. Claro que não. Lógico que não. Eu te mostrei ali vários relatórios já prontos, mas de repente você vai preferir fazer um relatório no editor de texto. O editor de texto é melhor de fazer um relatório do que o banco de dados. Dá para fazer? Dá, que eu até te mostrei alguns relatórios ali. Mas muitos, ali os mais assim, ó, aperta logo aí e vamos embora. Alguns não, mais complexos, né? Aí, tipo um plano operacional anual, tipo o relatório de um inventário florestal, qualquer coisa assim, você vai preferir fazer no editor de texto, e muita coisa vai ser mais prático de você fazer numa planilha, como é esse caso aqui. Depois que eu acabar de tratar aqui na planilha, eu vou importar a tabela final aqui, eu vou importar para o banco de dados. Mas a tabela final. Esse processamento aqui, esse procedimento aqui, eu estou fazendo aqui mesmo, tá vendo, na planilha, que eu acho mais prático, né? Então, faço o processamento, faço tudo no banco de dados, mas muita coisa eu posso fazer primeiro na planilha para depois já exportar mastigado lá no meu banco de dados, tá certo? Então agora eu já tenho o estado físico e já tenho aqui concatenado. O passo seguinte está aqui, ó. Eu tive que usar então filtro. Eu usando filtro aqui, tá vendo? Usando filtro. Eu posso usar filtro aqui entre viva e morta. E aí, aqui estão os estados físicos. Aqui está ele concatenado, mas já copiado lá e colado aqui. Então não é mais uma função. Já tá um texto mesmo. É o texto mesmo que está aqui. Não é aquela função da planilha anterior. Eu peguei aquela planilha e colei aqui. Colar valor. E aqui aproveitei para fazer duas coisas. Primeira coisa, botar o estado físico em ordem. Porque lá no campo, o cara primeiro ele viu que ela estava apodrecida, depois ele viu que ela estava quebrada, ou primeiro ele viu que ela estava caída, depois ele viu que ele estava apodrecida, não é? Aí ele vai escrever aquele estado físico cada hora de um jeito. E se ele mudar a ordem das letras, né, daquele estado físico, se ele mudar a ordem, o digitador pode não achar naquela ordem.
Então, para facilitar o trabalho, eu peguei essas letras aqui e botei elas em ordem alfabética. Então, aqui tá, caída, quebrada e oca. Mas O vem antes do que. Então, em ordem alfabética, caída, oca e quebrada. Aqui tá caída primeiro, depois apodrecida. Mas A vem antes do C. Então, aqui em ordem alfabética, vem A e C. Isso aqui para facilitar a vida do digitador. O digitador vai ver isso aqui na ficha de campo e vai procurar digitar isso aqui assim no banco de dados. Tá certo? Ele não pode digitar do jeito que está lá na ficha de campo. Ele tem que digitar na ordem alfabética das letras. E a outra coisa também é que eu peguei agora, aproveitei esse estado físico fazendo filtro desses estados físicos para dizer se aquele estado físico serve para um determinado uso, tá certo? Então, eu posso então selecionar toda aqui, oca, aqui tá, desculpe, aqui oca. Eu posso selecionar tudo que é oca. Aqui, ó, vou aplicar um filtro oca. Oca. Espero que esteja dando para ver aqui. Eu cliquei aqui, eu cliquei aqui, aqui nessa primeira linha aqui, eu fui aqui, ó, classificar e filtrar. Aí apertei aqui filtro. Quando eu apertei filtro aqui, ele me possibilita fazer as filtragens em qualquer uma dessas colunas. Aí eu cheguei aqui, nessa coluna aqui, onde aparece oca, cliquei aqui no filtro do lado e selecionei apenas oca. E aí deu ok. Aí todas as ocas estão aqui. E aí eu vou aqui, ó, são todas as ocas estão aqui, ó. Selecionei todas as ocas aplicando o filtro oca aqui. E botei aqui, ó, para serraria não serve. O que é oca não serve para serraria, não serve para laminadora, não serve para poste. Aí eu classifiquei para que serve cada estado físico daquele. Tá certo? Para me facilitar, porque eu tenho que saber aquela árvore, qual é o uso dela. O fato dela estar inteira, viva, ereta e tal, não quer dizer que ela serve para serraria. Depende da espécie. Então eu vou precisar perguntar à tabela espécie se aquela espécie serve para serraria. Então até que você viu lá no algoritmo da destinação 1, serraria, ia lá na tabela espécie, ia lá na tabela árvore, para saber qual era a espécie da árvore. E também ia lá na tabela espécie para saber se aquela espécie serve para serraria. E também vai lá na tabela estado físico, vai naquela árvore lá, e vê qual é o estado físico da tabela, vê qual é o estado físico daquela árvore. Já viu a questão de espécie. Agora você vai ver o estado físico daquela árvore e vai lá na tabela estado físico para ver se aquela espécie serve, se aquela árvore serve, com aquele estado físico, serve para aquele determinado uso. Tá certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu facilitei o trabalho. E tanto lá na tabela espécie, eu tenho que lá dizer se aquela espécie serve para cada uso, como também na tabela estado físico, eu tenho que saber se aquele estado físico serve para cada uso. Tá certo? Então foi isso que eu fiz usando filtros. Tá certo? E aí, eu continuei. E aqui eu tenho já o processamento final. Ó. O código de cada estado físico. Se é viva ou morta, ereta ou caída, reta ou torta, inteira quebrada, então vai para cada um desses aqui. Tá certo? A sigla delas em ordem.
Aqui, o estado físico em ordem. E aqui, cada uso. Olha aqui, ó, serraria, laminadora, poste, fruto, óleo, lenha, resina, paua. E parou aqui, nesse nosso exemplo aqui. Tá certo? E aqui, usando o filtro, já está tudo acertado aqui. Eu posso importar essa tabela. Tá beleza? Espero que eu tenha explicado o suficiente. Tá beleza? Tá beleza? Então, é essa tabela 12 aqui que eu vou importar lá para o meu banco de dados já trabalhada. Eu trabalhei nela Agora eu primeiro. entendi. Eu tinha importado essa daí, eu não tinha entendido nada. Aham, beleza. É só a 12 então, beleza. É só a 12, eu tinha falado, né, que depois a gente ia tratar dela, né, tratar da 12 ali. É isso. Inclusive, a gente nem precisa importar todas as colunas. Mas quem, cara, informação não ocupa espaço, não é pouco espaço. Eu vou importar tudo. Aí depois algumas coisas eu vou usar, outras não. Mas aqui já está tudo acertado já. Tá certo? Então vou voltar lá no meu banco de dados. Vou voltar no meu... Continuar a fazer o que eu estava fazendo. Dados externos. Nova fonte do arquivo do Excel. Procurar lá. Tabelas a importar. Abrir. E agora vou lá, nova, aí a 12, que é estado físico, siglas em ordem. 12 não, a 11. Não, é a 12 mesmo, estado físico, tabela final, 12. Estado físico, tabela final, 12. Então vou lá na 12, avançar. A primeira linha contém o título. Vou avançar. Esse código original, eu posso não importar se eu não quiser, mas eu não, em geral eu não faço isso. O nome vulgar original, aquele nome todo truncado, eu posso não importar também. Eu posso importar e depois apagar ele. Eu preciso de importar ele porque eu preciso padronizar ele, mas eu posso não importar ele. Eu posso padronizar ele lá na planilha. Nós vamos ver isso. Mas depois que eu padronizar ele, eu poderia jogar fora aquele nome vulgar original, que aquele nome vulgar original é aquele que o mateiro falou e o cara falou, escreveu de qualquer jeito na ficha, e o digitador também. Mas eu não gosto de fazer isso. Porque se eu errei na alguma tomada de decisão, eu descobri que pau d'arco é igual pau d'arco amarelo, e aí eu padronizei tudo para pau d'arco. Depois porque em geral quando o cara fala pau d'arco, é pau d'arco amarelo. Quando é pau d'arco roxo, quando é outro tipo de pau d'arco, aí é que ele fala. Quando ele fala só pau d'arco, é pau d'arco amarelo. Mas aí dá, então eu juntei todo pau d'arco com pau d'arco amarelo. Aí juntei, aí depois eu descobri que não. Vamos dizer, não. Quando eu falo pau d'arco, não é pau d'arco amarelo. Quando eu falo pau d'arco, é outra coisa. Se você já deletou já jogou fora aquela coluna do nome vulgar original, não tem como você voltar atrás. Sabe como? Então, eu prefiro não jogar nada fora. Você deixa lá, eu não uso. Mas se eu precisar voltar atrás de alguma coisa, eu posso voltar atrás. Sabe? No meu processamento. Então, eu vou importar tudo. Aí o código aqui, aí viva ou morta, é texto curto mesmo, ereto ou caído é texto curto, reto ou torta, inteira ou quebrada, isso aqui é tudo texto curto. Aí estado físico, texto curto, estado físico é um texto curto, estado físico, texto curto. Serraria já é sim ou não? Laminadora sim ou não? Poste sim ou não? Fruto sim ou não? Óleo sim ou não? Lenha sim ou não? Resina sim ou não? Pau sim ou não? Eu só estou botando isso aqui, mas é claro que conforme você for trabalhando, mais uso você vai identificar. Então, mais coluna você vai colocar aqui. Aqui tá só serraria, laminadora, poste, fruto. Pô, já é coisa pra cacete aqui, né? Mas você quer separar semente
para polpa, fruto é polpa que eu quero. Não, semente então já é diferente. Não pode semente e polpa, não é? Aí já eu vou deixar ele criar a chave primária, ou então não, eu posso escolher deixar ele escolher. Preste atenção aqui também. Se na minha tabela árvore eu deixar ele escolher a chave primária, eu não vou ter mais autonumeração. Aí eu não quero. Não, desculpe. Se na minha tabela árvore eu não deixar ele escolher a chave primária, ele criar uma chave primária, eu disser que a chave primária é um determinado campo, eu vou perder a autonumeração automática. Se na tabela família eu não deixar ele escolher a chave primária, eu dizer que eu quero eu quero saber qual é a chave primária, aí eu vou dizer, não, a chave primária é esse campo aqui. Ele vai interpretar aquele campo, é um campo numérico, né? Ele vai interpretar aquilo como inteiro e não vai criar o campo de autonumeração, de numeração automática, o que vai me dar trabalho depois, quando eu botar outras árvores na minha tabela. Nesse caso aqui, eu posso dizer para ele, posso permitir que ele crie a chave primária para continuar com a numeração. Mas eu não vejo outra combinação de estado físico. Então eu posso aproveitar para dizer para ele, não, ó, o código original é a minha chave primária. Porque eu não concebo outra combinação de estado físico. E aí, eventualmente, se eu tiver uma outra combinação, eu posso então botar o número lá e pronto. Mas não, eu posso dizer, não pode criar a chave primária, não importa. Esse código, esse campo aqui, código original, é só o código original do banco, da onde veio essa tabela, que foi para a planilha, e agora eu estou importando. Então, essa decisão é uma decisão que eu tomo. Na dúvida, deixa ele criar a chave primária. Porque daí, você não se arrepende depois. Você vai ter um pouco de trabalho para transformar isso aí no código certo, mas não é muito trabalho, é só um pequeno trabalho, e aí você vai ter esse campo chave primária como autonumeração. Se você permitir que ele crie a chave primária. Tá beleza? Vou deixar ele criar. Isso aqui, então, essa tabela aqui é estado físico. Vai se chamar estado físico e eu vou concluir. Eu tenho aqui, então, minha tabela agora, eu tenho a tabela estado físico. Que agora eu já tenho a tabela aqui, mas agora eu tenho que tratar dessas duas tabelas. Veja que a chave primária está com o nome identificação, eu tenho que trabalhar nessas tabelas todas. Né? Aqui também, identificação, eu tenho que trabalhar nessas tabelas todas e vamos aprender isso. Arrumar a tabela que eu importei, separar os campos semelhantes, né? Separar os entes, não é? E corrigir os nomes, padronizar o nome e fazer a relação entre eles. Vamos aprender. Eu quero agora separar esses. Eu sei que UPA, UT, faixa, ficha não são desses entes aqui. Não, são outros entes que estão mais em cima, né? Eu vou usar então a seguinte ferramenta, olha. Ferramenta de banco de dados. Aqui, ó, presta atenção, se não estiver acompanhando, pede para eu falar de novo. Isso aqui é uma coisa que você vai precisar muito entender bem. É claro que você pode também ouvir de novo, claro, vai estar gravado, desculpa. Mas me interrompe se eu estiver explicando mal, porque aí não vai adiantar, se eu estiver explicando mal, não vai adiantar ouvir de novo. Então, ferramenta de banco de dados, aí analisar a tabela. Essa é a última aqui, analisar a tabela. Essa última aqui, ó, analisar tabela. Ferramenta de banco de dados, analisar a tabela.
eu já te falei, uma mínima parte do seu banco é o que vai ser digitado. Uma mínima. Até essa ficha de campo, por exemplo, o digitador digita, pode digitar no banco de dados? Pode, mas de repente não é interessante. É melhor ele digitar na planilha, para você poder fazer aquela conferência antes de importar. Conferência de dados da planilha antes de importar. Então, fora isso, até a ficha de campo que você está importando, 99,9% que você botar dentro do banco de dados vai vir através de importação. Estou falando em termos de volume, vai vir através de importação. Até as informações que você mesmo coletou, como eu estava falando de ficha de campo, vai vir através de importação do Excel. E 90 coisa do IBGE, também do Inmetro, do Instituto Nacional de Meteorologia, até essas coisas assim também você vai importar. E quando você importar, vai vir um monte de ente junto. E você vai ter que perceber que o ente tá misturado. E você vai ter que separar. Por exemplo, por isso é que quando digita aqui na ficha de campo, tem que digitar tudo. E em cada linha, a forma correta de digitar é em cada linha ter toda a informação, todas essas árvores que estão aqui, elas são de uma única UT. Então, é tudo um. Todas elas são de uma única UT. Só tem um. Todas elas são de uma única UPA. Então só tem a UPA aqui. Quer dizer o quê? Que eu vou deixar de botar essa informação aqui? Não. Em cada linha tem que ter toda a informação relacionada àquele registro. E aí, voltando aqui ao nosso quadro, rapidamente, eu vou perceber que naquela relação de entes, eu tenho que ver que eu tenho uma área de manejo, florestal. Essa área de manejo florestal pode ter ou não várias unidades de manejo florestal, ou seja, cada propriedade é uma unidade de manejo, cada propriedade, título de propriedade é uma unidade de manejo. Cada unidade de manejo tem cada unidade de produção anual. Cada unidade de produção anual tem unidade de trabalho. Cada unidade de trabalho tem faixa. E cada faixa tem árvores. Então, eu tenho que tirar. Quando eu importar ali, eu importei junto. Agora eu tenho que separar esses entes. E eu separo esses entes usando aquele analisador de tabela. Eu não separo ele no braço, não. Eu separo usando o analisador de tabela. Tá beleza? Antes de eu separar, eu vou dar um trato aqui na tabela árvore. Tá beleza? Para me facilitar. Então vou pegar minha tabela árvore aqui. Vou botar ela no modo design. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Eu não consigo fazer ampliar isso, cara. Eu não consigo ampliar. Pelo menos eu acho que eu não consigo ampliar. Acho que não dá para ampliar. Mas olha só. Você pode olhar a sua e acreditar no que eu tô dizendo aqui. Aqui, onde tem identificação, eu vou botar lá código da árvore. Aí, eu vou escrever aqui do lado, código da árvore. Como árvore. Como código da árvore, como aquela descrição
descrição opcional, tá certo? UPA, eu vou escrever aqui, unidade de produção anual, mas só que assim, nessa UPA aqui, eu vou tirar essa UPA daqui. O T também eu vou tirar, faixa também eu vou tirar, ficha também eu vou tirar. O T, faixa, vou botar só faixa, ficha, desculpe, o T, a UPA, o T são variáveis aqui, nesse caso são variáveis. Então eu deveria escrever no meu padrão, eu deveria escrever UPA em letra minúscula e o T também em letra minúscula. Tudo que é variável eu escrevo em letra minúscula, porque vai ter a tabela chamada UPA e vai ter a tabela chamada UT, tá certo? Agora, estado físico, alguma coisa assim, eu posso manter em letra maiúscula porque é tão carimbado, tipo UPA, UT, é tão carimbado que eu deixo, eu fujo do meu padrão, tá certo? Azimuth, ó, o nome está muito grande. Azimuth. O número é o número da árvore mesmo. Nome vulgar, eu vou chamar de NV, nome vulgar original. Não vai ser o nome vulgar código. Aí coordenada X, coordenada Y, CAP, DAP, eu não vou chamar mais de CAP, eu vou chamar CAP, vou chamar de base. Porque ali no CAP, no campo CAP do formulário, é onde está escrito CAP ou DAP. Eu vou saber se aquilo é CAP ou DAP analisando esse campo aqui. Lembra? Na ficha de campo tem a coluna lá CAP. No CAP eu escrevo CAP ou DAP, mas que quando eu escrevo DAP, eu boto um asterisco do lado para dizer que aquela base ali se refere ao DAP. Tá certo? Altura comercial, classe de qualidade. Altura comercial, classe de qualidade eu já sei que é de 1 a N, o número de toras de 4 metros que a árvore me oferece. Estado físico aqui, eu já importei. Esse aqui é o estado físico original. Estado físico original. Aqui, identificador original, porque esse aqui também é identificador original. Técnico original. Tá certo? E data. Tá beleza? Eu vou salvar essa tabela aqui e agora vou analisar ela, usar o analisador para destrinchar. Pô, mas aquele campo de inscrição opcional, você só escreveu alguns, eu sei, para a gente não perder tempo, para a gente já ir adiantando. No seu banco de dados, você vai fazer tudo no capricho. Aqui não, porque aí a gente não vai dar tempo. Tá beleza? Eu prefiro gastar o tempo em coisas mais legais, né? E não nessas coisas repetitivas. Então, eu vou pegar, analisar a tabela. Olha só que legal. Vou analisar a tabela. Ele já está dizendo que essa análise é justamente para separar os entes que estão juntos na tabela que eu importei. Aí ele está esclarecendo aqui, ó, tá vendo? Como é que ele vai fazer. Não esquenta com isso não. Aí ele já está mostrando aqui, dizendo que ele vai ter que dizer, ele está mostrando. Aí sim, ele vai identificar quais são os entes que estão repetitivos, justamente por causa disso, que se repete, ele vai identificar, ele vai dizer, pô, isso aqui é um ente fora, quer que eu separe? Aí eu posso deixa que ele decide. Aí depois eu vou olhar lá se ele fez legal, não fez, eu prefiro não. Eu prefiro eu decidir. Tá certo? Eu acho mais prático eu decidir, porque eu sei do que se refere essa informação melhor que ele. Aí eu acho mais prático eu decidir do que eu deixar ele decidir e depois eu ter que corrigir o que ele decidiu errado. Então eu cliquei aqui, ó. Até agora ele só estava me explicando o que ele vai fazer, né? Eu só passei batido. E aí aqui era a única tela até agora
que eu mostrei, que eu tive que tomar alguma decisão. E a decisão, nesse caso aqui, a que eu recomendo, fica mais fácil, é você não deixar de decidir. Você mesmo decidir. E aqui já está a tabela. Essa tabela 1 aqui, eu peguei a tabela errada. Vou voltar lá, eu tinha que ter decidido antes. Aqui, ó, aqui eu tenho que escolher, ó, a tabela árvore. Eu tive um problema aqui de importação de erro, eu tenho que olhar qual foi esse erro de importação que a gente teve aqui. Eu tinha que olhar lá. Qual que é? Não vou olhar agora, não. Vamos só aprender a destrinchar a tabela. Tá beleza? Já vai bater o nosso tempo. Bate. Tá. Vai acabar o nosso tempo. Como é que eu vou fazer? Ai. Ai, meu Deus. Vai dar o nosso tempo. Eu não sei agora se eu vou continuar, eu vou olhar direitinho. Eu acho que a gente está bem, acho que não está mal, não. Embora aquela aula que a gente deixou de ter semana passada, eu vou ver se a gente vai conseguir repor, porque daqui a pouco vai começar a ficar mais rápido, né? Então, eu vou parar aqui mesmo. Vou aproveitar, vou olhar com calma o que foi aquela importação, se foi da tabela árvore, ou se foi da tabela estado físico. Vou ver qual for, vou olhar lá. E aí a gente continua a partir desse ponto na semana que vem, tá beleza? E eu vou também dedicar a tarde hoje para suspender, botar lá em cima, lá no SIGA, todos os slides até o final do curso. Todos os slides por quais a gente vai passar. Aí sem conversa. Só para mostrar lá, para facilitar o trabalho de quem vai fazer o download para olhar lá. Beleza? Vou subir essa conversa de hoje, vou botar isso lá para cima e vou olhar aquele e-mail que a Ana mandou, fazendo várias recomendações e já responder para todo mundo que tem também as mesmas preocupações, poder se satisfazer também. Tá beleza? Vou dar um carinho especial, agradeço a Ana, vou dar um carinho especial ao que ela colocou lá. Tá beleza? Tá, É isso aí. Vamos encerrar por hoje. Aí aguarda no final do dia para olhar lá no cigarro. Tá feito? E o e-mail que eu vou mandar. Tá falado? Por enquanto, eu não vou. Assiste a aula se quiser, porque não precisa ser síncrona. Mas eu vou aproveitar o tempo, que eu acho que o tempo é suficiente para gravar tudo. Então eu vou gravar nesse horário mesmo. Pode assistir a gravação depois ou pode assistir na hora. Um grande abraço a todos. Falou, professor. Até logo. Até logo.